Você acredita em assombrações? Esses 3 relatos narrados por moradores antigos vão te fazer olhar para o interior com outros olhos. Cada história aconteceu de verdade em fazendas brasileiras, e até hoje assombra quem vive por lá. Não esqueça de deixar seu like e comentar: eu não dormiria lá. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muito mais causos do interior vindo por aí. Eu nunca fui homem de acreditar em assombração, não. Trabalhei a vida toda na roça, vi de tudo nesse mundão, mas o que aconteceu naquela noite de sexta-feira da paixão, isso me fez até botar uma cruz bentinha atrás da porta. Tava fazendo uns 10 anos que eu cuidava da fazenda do coronel, ali depois do córrego do Melado. Era um serviço pesado, mas gostoso. A gente criava uns 20 e tantos cavalos de raça para os filhos do coronel. Aquele curral velho de madeira já tinha visto muita história. Boiadeiro que dormia ali contava que ouvia coisas estranhas de madrugada, mas ninguém levava a sério. Naquele dia, o tempo estava pesado. O calor apertava feito ferro em brasa, e os grilos cantavam como se soubessem que ia acontecer algo. Eu tinha ido cedo para casa, tomado meu café com rapadura e deitado na rede. Minha mulher tinha ido passar uns dias na cidade com a filha mais nova. Foi quando a madrugada estava no seu silêncio mais fundo que os cachorros começaram a uivar. Não era aquele latido normal, não. Parecia que estavam com medo de morte. Levantei com o corpo todo arrepiado, sentindo aquele frio na barriga que a gente só tem quando sabe que algo não está certo. Peguei o lampião a querosene, aquele velho, de vidro amarelado, e fui ver o que estava assustando os bichos. A lua cheia iluminava o terreiro, deixando sombras compridas dos eucaliptos que balançavam no vento quente. Chegando perto do curral, vi que os cavalos estavam todos encabritados, suando frio, batendo os cascos no chão de terra batida. A égua Bruma, minha preferida, estava com os olhos arregalados, as orelhas coladas no pescoço, bufando para alguma coisa que eu não via no canto mais escuro. Foi quando ele apareceu. Um vulto alto, devia ter 2 metros, de chapéu de couro envelhecido e paletão comprido, daqueles que os capatazes usavam antigamente. Tava de costas, com a mão esquerda passando devagar no lombo da Bruma. O mais estranho, a mão dele parecia, não sei como dizer, meio transparente, como fumaça grossa. Ô moço! Gritei, segurando o lampião mais alto. Que diabo você tá fazendo aqui nessa hora? O bicho virou devagar. Meu sangue gelou na hora. Onde devia ter rosto, tinha só escuridão. Um vazio que parecia sugar a luz do lampião. A roupa dele estava toda chamuscada nas pontas, e um cheiro doce de carne queimada encheu o ar. O pior foi ver a Bruma. A pobre estava tremendo toda, com os olhos cheios de um terror que animal não deveria conhecer. O lampião na minha mão começou a piscar. A luz diminuía e aumentava como se tivesse alguém soprando. Ouvi então um som que até hoje me faz acordar suando. Era como um suspiro vindo de dentro daquela coisa, mas ao mesmo tempo vinha de todo lado. Uma voz rouca, cheia de cinzas, que disse: "Cadê meu chapéu?" Nesse instante, o lampião apagou de vez. Senti um vento gelado passar por mim. Aquele cheiro de queimado ficou tão forte que me fez tossir. Quando a luz voltou, eu tinha sacudido o lampião para a chama pegar de novo. O vulto tinha sumido. Mas no portão do curral, marcado na madeira velha, tinha a marca de 2 mãos enormes, pretas como carvão. E a Bruma, coitada, estava encolhida no canto, com o pelo todo eriçado. No dia seguinte, fui falar com o velho Aparício, que conhecia todas as histórias da região. Ele ficou pálido quando eu descrevi o vulto. "Zé", ele disse acendendo um cigarro de palha com a mão tremendo, "você viu o capataz queimado. Nos anos 50, um homem chamado Geraldo cuidava desses cavalos. Teve um incêndio no celeiro. Dizem que foi vingança por causa de uma briga por terra. O coitado tentou salvar os animais, mas..." Aparício apontou pro chão. Acharam só o chapéu dele. O corpo nunca apareceu. Depois daquele dia, mudei o lugar dos cavalos. Até hoje, quando passo perto daquele curral velho ao entardecer, às vezes ouço um rangido de madeira, como se alguém estivesse andando lá dentro. E os cachorros? Ah, os cachorros nunca chegam perto dali. Uma vez,
Um peão novo duvidou da história. Dormiu no curral para provar que era lorota. No meio da noite, acordou todo mundo gritando que tinha visto um homem chamuscado procurando algo no coxo. Quando foram ver, acharam marcas de pés descalços queimados na serragem. Até hoje, quando a noite está muito quieta e o vento vem do lado do curral velho, dá para sentir aquele cheiro doce de carne queimada. E eu nunca mais duvidei dos causos dos antigos. Porque algumas coisas, meu filho, a gente só entende quando vê com os próprios olhos. Aqui nessa fazenda velha, onde o vento assobia nos beirais de madeira podre, todo mundo sabe que tem coisas que não foram feitas para ser mexidas. Mas o pior de tudo, meu amigo, é aquela maldita sala do fundo do corredor da Casa Grande. Eu tava lá quando o neto do coronel, o Carlinhos, chegou cheio de ideia de modernizar a velharia. Moço da cidade, nunca tinha botado os pés aqui antes. No primeiro dia, já tava fuçando tudo. Nelsinho, o que tem nesse cômodo aqui que tá trancado com 3 ferrolhos? Ele me perguntou, sacudindo a porta velha. Eu cuspi no chão antes de responder. Isso aí não se abre não, moço. Seu avô deixou ordem expressa antes de morrer, a chave sumiu faz tempo. Mas o danadinho foi fuçar no baú do escritório e achou a chave enferrujada, amarrada num cordão de couro com uma placa de metal escrita 12 de agosto de 62. Nunca vou esquecer o barulho que a fazenda fez quando ele forçou a fechadura. Pareceu um gemido de dor. Quando a porta abriu, uma baforada de ar gelado saiu, mesmo sendo março e o calor de rachar. O cheiro era o pior. Rosas velhas misturadas com aquela carne meio passada que fica no fundo do açougue. O Carlinhos tossiu, mas entrou. Eu fiquei na porta, com o pé atrás. A sala parecia congelada no tempo. Mesa de jantar posta para 2 pessoas, toalha de linho amarelada, 2 pratos com restos de comida seca, taças de vinho pela metade. Até as velas tinham pingado no castiçal de prata. Parecia que alguém tinha levantado no meio do jantar e nunca mais voltou. Que diabos! O Carlinhos murmurou, tocando no prato. Foi aí que a gente viu. A poeira cobria tudo, menos os talheres e os copos. Como se tivessem sido usados ontem. No fundo da sala, um retrato na parede mostrava o velho coronel de braço dado com um homem magro de terno escuro. Nunca vi aquele sujeito na vida. Naquela noite, eu estava no meu quarto quando ouvi vozes abafadas vindo da sala proibida. Uma era grossa, parecia o próprio coronel. A outra era só sussurros, mas dava para ouvir umas palavras. Você prometeu, a terra é minha. Saí correndo para acordar o Carlinhos, mas ele já estava de pé, mais branco que lençol. Você também está ouvindo isso? Ele perguntou, com a mão tremendo. Quando chegamos perto da porta, o cheiro de carne assada estava tão forte que dava ânsia. Do lado de dentro, o tinido de faca e garfo contra o prato. O Carlinhos botou a mão no trinco e eu segurei ele. Não abre não, moço. Algumas portas foram fechadas por razão. No dia seguinte, trouxemos Dona Ambrosina, a parteira velha que conhece todos os segredos da região. Ela chegou com seu rosário de dentes de jacaré e cuspiu 3 vezes no umbral da porta. Seu coronel e o sócio dele, o doutor Venâncio, tiveram uma queda feia por causa das terras do córrego. Ela contou, passando os dedos nodosos no batente. Na noite de 12 de agosto de 62, os 2 jantaram aqui só eles 2. Só um saiu vivo. O Carlinhos quase engasgou, mas o retrato mostra os 2 juntos. Dona Ambrosina sorriu, mostrando os 3 dentes que lhe restavam. Pintura foi feita depois, para disfarçar. Dizem que o Venâncio apareceu afogado no rio 3 dias depois, mas o corpo nunca foi para a cova. Naquela noite, resolvemos trancar a porta de novo. Coloquei um crucifixo de São Bento no batente e rezei até a boca ficar seca. Mas quando o relógio bateu meia-noite, ouvi o barulho que até hoje me faz tremer. O arrastar de cadeira de madeira no assoalho. E depois, claro como dia, o tilintar de uma taça sendo levantada em brinde. No dia que o Carlinhos foi embora para a cidade, jurou que nunca mais botava os pés aqui. Eu fico, porque alguém tem que cuidar para que aquela porta não abra de novo. Mas toda vez que passo pelo corredor depois do anoitecer, seguro a respiração.
Porque às vezes, quando a casa tá quieta demais, dá para ouvir o riso do coronel ecoando atrás daquela madeira velha. E pior, às vezes, tem outro riso junto. Todo mundo sabe que a quaresma é tempo de rezar e ficar em silêncio, mas aqui na fazenda dos Moreira, era tempo de medo também. Eu vi coisas nesses 40 dias que nenhum padre explicou direito. Foi no ano de 1957, eu com meus 21 anos recém-feitos, quando começou. Na primeira sexta-feira depois da quarta-feira de cinzas, estava recolhendo as vacas mais cedo, como manda a tradição. O sol nem tinha se posto direito quando ouvi o primeiro sinal. Um choro de criança vindo do cemitério dos escravos, aquele canto abandonado perto do mangueiro velho. Mas o pior foi quando cheguei perto do cruzeiro. 3 velas acesas, daquelas grossas de igreja, colocadas em forma de triângulo. O cabelo da minha nuca se arrepiou todo, porque naquele ano ninguém tinha colocado vela ali. A gente só fazia isso no dia de finados. Quem acendeu isso aqui? Gritei, olhando para os lados. Só o vento respondeu, trazendo um cheiro doce de melancia podre. Quando olhei para o chão, vi as pegadas, marcadas no barro fresco, de pés descalços, pequenos como de criança, mas com os dedos virados para trás. Corri até a casa grande e quase derrubei a Sinhá Maria na porta. Calma, Raimundo, é só superstição, ela disse, mas eu vi a mão dela tremendo no terço. Na segunda semana, foi o sino. Meu avô sempre contou que o sino da capela tinha caído em 1932 e nunca foi consertado. Mas naquela madrugada de quinta-feira, ele tocou 3 badaladas fracas, como se estivesse debaixo d'água. Acordei com o velho antenor sacudindo meu ombro. Raimundo, levanta, tem gente na capela. Quando chegamos lá, as janelas estavam todas iluminadas por dentro com uma luz amarelada. Pela fresta, vi o que até hoje me faz acordar suando. Uma fileira de figuras encapuzadas, vestidas como os irmãos da Santa Cruz, carregando um andor vazio. Todos descalços, com aqueles pés invertidos, arrastando-se em silêncio. O mais velho dos peões, seu Gervásio, caiu de joelhos quando viu. É a procissão dos mortos. Aparece quando alguém vai morrer. Na Sexta-feira Santa, o terror chegou no auge. A família estava rezando o ofício das trevas na sala, quando começamos a ouvir respostas em latim vindo das paredes. Uma voz rouca que repetia, libera-nos, domínio. A Sinhá Maria desmaiou quando viu a marca no terreiro, uma cruz feita de sangue seco que apareceu do nada, bem no lugar onde antigamente ficava o pelourinho. Foi só no sábado de Aleluia que a verdade veio à tona. O padre veio benzer a casa e o velho Moreira, já nos seus 90 anos, confessou o segredo. Em 1891, um padre renegado celebrou uma missa negra aqui, no domingo de Ramos. Usaram uma criança no altar. O sangue impregnou a terra. Daquele ano em diante, ninguém mais ficava na fazenda depois do pôr do sol durante a quaresma. Até hoje, quando março chega, os cachorros da região uivam para a capela vazia, e os mais velhos fazem o sinal da cruz quando passam pelo cruzeiro. Porque tem coisas, meu filho, que nem a água benta apaga. A terra tem memória, e às vezes ela chora. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Qual história te deu mais medo? Seu avô já contou algo parecido? Quer a parte 2? Comenta aqui embaixo. Quero. Obrigado por assistir e que Deus os abençoe.